E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal PCzão. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês um CPU X99 bem interessante, que é o Zinho E5 2682V4. Esse aqui tem 16 núcleos, 32 threads, ele chega a um boost até 3 GHz, tem um TDP de 120 watts e um cache de 40 megas. Será que esse processador dá conta de jogos, pessoal? A gente vai fazer aqui para vocês um comparativo contra o 2680V4, 2690V4 e também 2697AV4. Vamos ver aí como é que vai ser o desempenho desse CPU em jogos. E se você quiser comprar uma placa-mãe que dê para utilizar esse processador, tem aqui, pessoal, a X99 da Machinist, a PR9. É uma placa-mãe que você acha em média R$250 no AliExpress. Atualmente, se eu não me engano, na data que eu estou gravando esse vídeo, ela está custando R$236. Vou deixar para vocês o link dela na descrição. Lembrando que é uma placa-mãe que faz somente o Dual Channel, porém o Dual Channel para o Quad Channel não tem tanta diferença, a gente tem vídeo aqui no canal mostrando. A diferença mesmo é de 2 a 3%, que é basicamente irrelevante. E se você procura uma placa-mãe barata, aí tem essa opção aqui para vocês, que é a Machinist PR9. E memória DDR4, eu vejo que muitas pessoas ainda continuam com dúvidas. A gente já testou aqui no canal várias vezes utilizando somente memória normal. A gente utiliza com frequência memórias da Asgard, tem esse modelinho aqui T3, que funciona com qualquer placa-mãe X99 independente da marca. E também a gente testa aqui direto memórias da Kizler, que também funciona com essa placa-mãe. Lembrando que eu recomendo vocês pegarem pentes de 8 GB para usar nessas placas X99. Eu vou deixar para vocês na descrição a placa-mãe e também a memória para quem tiver interesse de adquirir. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês um benchmark que eu fiz aqui no 2682V4 no CPU-Z. E também a gente vai passar aqui para vocês em média de 6 a 8 jogos para a gente ver como é que vai ser o desempenho desse 2682V4. Vou utilizar com uma RX 6800 XT. Todos os jogos vão ser testados no baixo porque a gente quer gerar gargalo no processador e quer ver a diferença aí em jogos aí nesse comparativo. E para quem tiver interesse aqui de ver o benchmark que eu fiz aqui no CPU-Z dos 4 processadores, é só vocês pausarem aqui esse trecho que vocês vão conseguir ver ali tanto o single thread como também o multithread, mas eu já adianto aqui para vocês que o 2682V4 ele fez 367 pontos em single thread e fez 7029 pontos em multithread. E agora vamos começar aqui os comparativos em jogos, pessoal. E o primeiro jogo, como de costume, é o COD Warzone 3. Vou testar em Full HD, gráfico no baixo e o campo de visão aqui em 120. E vamos para os resultados. O 2682V4, pessoal, ele trabalha até 2.9 GHz em jogos, porém ele tem uma deficiência em alguns jogos. Ele pode ficar 2.5 ou 2.9, por exemplo. Então ele varia bastante o seu clock nos núcleos. Mas aqui no jogo do COD Warzone ele fez 124 FPS de média. Já o 2680V4 fez 129, o 2690V4 fez 136 FPS e o 2697AV4 fez 139 FPS. O curioso é que mesmo tendo dois núcleos a mais, o 2682V4 tem o mesmo consumo do 2680V4. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o CS2 em Full HD, gráficos no baixo. E o 2682V4 ficou aqui na média de 181 FPS, já o 2680V4 ficou aqui com a média de 177, 2690V4 fez 201 e o 2697AV4 fez 187 FPS. O curioso, né, que o que levou mais vantagem aqui foi o 2690V4 aqui, também por conta dele ter um clock um pouquinho maior, só que nesse jogo aqui existe oscilações do clock, até porque o CS2 não utiliza tantos núcleos assim. Mas esses aí foram os resultados nos 4 processadores. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser um jogo agora single player, que é o Cyberpunk 2077. Vou testar em Full HD com os gráficos aqui no baixo. E o 2682V4 nesse jogo teve as suas oscilações, igual eu falei para vocês. Ele ficou em alguns momentos a 2.5 GHz e isso penaliza no desempenho do jogo, tá? Quando você estiver utilizando aí com o 2682V4.
ele fez aqui na média de 104 FPS. Já o 2680V4 fez 112, o 2690V4 fez 116 e o 2697AV4 fez 113 FPS. Ele tem o mesmo consumo, igual eu falei para vocês, do 2680V4, porém o que penaliza ele, infelizmente, é que o clock em alguns jogos vai para 2.5 GHz e isso atrapalha um pouco em desempenho em jogos. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o Forza Horizon 5. Esse aqui eu vou testar em Full HD, gráficos no baixo. E o resultado aqui, pessoal, foi que o 2682V4 fez 152 FPS. Já o 2680V4 fez 156 FPS. Já o 2690V4 fez 160 e o 2697AV4 fez 157 FPS. Curioso também que o 2690 e o 2697AV4 tem basicamente o mesmo consumo em jogos, tá? Não muda muita coisa também, igual acontece aí com o 2682V4 e o 2680V4. O que entregou aqui um desempenho melhor foi o 2690V4. Próximo jogo aqui do comparativo que eu vou testar para vocês vai ser o God of War. Vou testar em Full HD, gráfico no baixo. O 2682V4 entregou aqui na média de 112 FPS. Já o 2680V4 entregou 110. 2690V4 e o 2697AV4 entregaram a mesma média de 115 FPS. E, novamente, igual eu falei para vocês, o 2682 e o 2680 têm o mesmo consumo e também vale aí para o 2690 e 2697AV4, que geralmente também consome a mesma coisa em jogos. Próximo jogo aqui do comparativo vai ser o Horizon Zero Dawn. Vou testar em Full HD, gráfico no baixo. 2682V4. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Cyberpunk. Em alguns momentos o clock dele caía para 2.5 GHz, então vai penalizar no desempenho do processador. Ele ficou aqui com a média de 184 FPS. Já o 2680V4 entregou 194, 2690V4 entregou 195 e o 2697AV4 entregou 200 FPS. Consumo aí do 2682 ficou um pouquinho menor comparado com o do 2680V4, mas igual já falei para vocês aqui várias vezes, o consumo a gente considera como bem parecido, até porque na maioria dos jogos fica realmente parecido em relação a consumo em jogos. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o Resident Evil 4 Remake. Vou testar em Full HD com os gráficos aqui no baixo. E o 2682V4 entregou aqui na média de 142 FPS. Já o 2680 entregou 141. 2690V4 entregou 147 e o 2697AV4 entregou 150 FPS. E vocês notaram aí, pessoal, na maioria dos jogos, tanto o 2682 e o 2680, eles entregam um desempenho bem parecido, principalmente quando os dois conseguem manter o clock a 2.9, mas quando o 2682 cai o clock para 2.5, aí ele acaba perdendo aí para o 2680V4, tá? Mas aqui, olhando em relação aos desempenhos, eles são bem parecidos, tanto em consumo e também em jogos. E pra gente finalizar, pessoal, o último jogo que eu vou testar aqui para vocês no comparativo vai ser o Spider-Man Remaster. Vou testar em Full HD, gráfico no baixo. E o 2682V4 entregou aqui na média de 114 FPS. Já o 2680V4 entregou 113, 2690V4 fez 120 FPS e o 2697AV4 fez 117 FPS. E esses aí foram os resultados, pessoal, dos 8 jogos aqui que a gente testou nesse comparativo. Agora eu vou passar para vocês aqui o meu resultado em um gráfico, planilha, para vocês poderem ver se realmente existe alguma diferença alarmante aí, né? Nesses 8 jogos que a gente testou para vocês, nesses 4 processadores. E esses aí foram os testes e comparativos do 2682V4. Agora eu vou passar aqui para vocês o resultado. Comparando aqui o 2682V4 contra o 2680V4, ele vai ser 1,7% inferior ao 2680V4. Agora, comparando ele contra o 2690V4, ele vai ser 6,91% inferior ao 2690. E comparando contra o 2697AV4, ele vai ser 5,84% inferior
em teste de jogos, tá, pessoal? Agora falando aqui sobre o consumo médio. O consumo médio do 2682 e do 2680 é basicamente a mesma coisa, igual eu falei para vocês. Eles vão consumir ambos ali, nesses 8 jogos que eu testei para vocês. Obviamente que eu pego ali a soma de todo o consumo e divido por 8 e assim dá essa média aqui. Ficou de 69 watts. Agora comparando o consumo do 2682 contra o 2690, o 2690 V4 vai consumir 15,94% a mais para entregar 6% a mais em jogos. Agora comparando com o consumo do 2697 AV4, ele vai consumir 21% a mais para entregar somente 5% a mais em jogos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, quantos que tá custando hoje o 2682 V4. Infelizmente aumentaram bastante o preço dele. Quando eu comprei ele tava R$150, agora ele tá 195. Aumentaram bastante o preço, e também tem aqui o imposto remessa conforme, então ele vai sair na média aqui de 230 a 240 reais, tá? É um CPU que tem basicamente o mesmo desempenho do 2680, porém esse preço aqui fica um pouco complicado se você for pegar somente para jogos, até porque o 2680 V4 com imposto ele vai sair 140 reais, mais barato, vai entregar o mesmo desempenho, então não tem jeito, pessoal. O 2680 V4 é a melhor opção atualmente para jogos. Já o 2690 V4 foi o melhor aqui nos testes, ele ficou 1% superior ao 2697 AV4, porém o 2690 V4 está custando aqui na média de 280 reais, que é um preço que ao meu ver tá bem alto, tá, pessoal? Ele deveria ser mais barato. E olhando aqui o preço do 2697 AV4 tá a mesma coisa, apesar que esse aqui é o melhor em relação a multithread. Ele vai entregar ali 7.700 pontos em multithread, ele vai entregar o desempenho próximo ao 2690 V4, ele só foi apenas 1% inferior ao 2690. Ele vai custar o mesmo preço ali de 280 reais basicamente. Infelizmente, esses três aqui passam de 200 reais, né? O que vale mais a pena atualmente, não tem jeito, é o 2680 se você quer montar um PC Zinho X99 com um V4 que seja um custo-benefício muito bom e que tenha um desempenho interessante em jogos. Agora a placa-mãe, pessoal, igual eu falei para vocês, tem aqui a PR9 da Machinist, ela sai aqui R$ 236 reais com o imposto do remessa conforme. Se você tiver moedas, ela sai um pouco mais barata, tá? Então se você quiser comprar, essa placa-mãe vai suportar esses 4 processadores que eu mostrei para vocês, se vocês forem utilizarem exclusivamente para jogos. Se for utilizar para trabalho, recomendo que você compre um cooler low profile. Agora, se você quiser comprar uma placa-mãe que tem um VRM mais frio, pessoal, tem aqui a Kiwida D4, que tem vídeo dela no canal também, só que ela sai mais cara, ela sai R$ 280 reais mais ou menos, só que essa placa-mãe aqui ela é bem mais fria do que a PR9 por conta dessa ventoinha. Dá para você utilizar todos esses processadores sem precisar comprar um cooler low profile. Então se você tiver interesse, tem essa opção aqui para vocês de X99 com ventoinha no VRM. Então é basicamente isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Esse 2682 V4 ele realmente é muito bom, só que o preço dele não ajuda tanto, até porque o 2680 tá mais barato. Então assim, pessoal, vale mais a pena vocês pegarem o 2680 pelo preço. Até comparando aqui contra os outros dois aqui, o 2690 e o 2697 AV4, não tem como. O 2680 entrega um pouco a menos de desempenho? Sim, mas ele tá bem mais barato. Ele tá ali na média de 100 a 120 reais mais barato do que os outros 3 processadores. Então não tem como, pessoal. Ele é o melhor custo-benefício hoje para jogos da família V4, que consegue sustentar o clock ali até uns 2.93 GHz, por exemplo. Processadores V4, que tem um clock de 2.5 GHz, infelizmente, tem um desempenho pífio, é muito ruim, por conta do clock ser muito baixo. Então por isso que a gente indica para vocês o 2680 V4 como uma das melhores opções. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.